Olá, que excelente ter a sua companhia para mais essa análise de hoje. Nós vamos embarcar juntos uma viagem por todo o Brasil para entender na prática como o dinheiro público é administrado, distribuído e, claro, fiscalizado. É um ecossistema gigante, super complexo, mas que fica absolutamente fascinante quando a gente começa a desmontar e entender cada uma de suas peças. E para a gente já começar com os dois pés na porta, olha só esse número na tela. Mais de 410 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Pois é, esse valor representa apenas um pacote recente de investimentos, focado só em infraestrutura, que está sendo licitado agora mesmo lá no estado de Mato Grosso. É o tipo de cifra que mostra de forma muito nítida a escala monumental das coisas acontecendo todos os dias no país. Para esse motor girar, a engrenagem tem que estar muito bem lubrificada. O nosso roteiro de hoje vai direto ao ponto. 1. Compras públicas e inclusão. 2. A nova lei de licitações. 3. Investimentos em infraestrutura. 4. Realocação de recursos públicos. E 5. Fiscalização e combate a fraudes. Bora lá? Compras públicas e inclusão. O propósito do gasto. Para entender essa primeira parte, a gente precisa falar de uma palavra que o Ministério do Desenvolvimento usa muito, a sociobioeconomia. Basicamente, é quando a economia gira em torno de quem está lá na ponta, como os agricultores familiares, as comunidades tradicionais e os povos indígenas. O grande lance aqui é que quando o governo prioriza comprar dessa galera, ele cria uma demanda estável. É como se fosse um porto seguro que diminui drasticamente o risco de mercado para esses pequenos produtores, protegendo todo mundo dos atravessadores. E se você acha que isso é só teoria, a gente vê que a coisa funciona de verdade na prática. Lá na cidade de São José do Egito, em Pernambuco, eles têm um projeto incrível chamado Raízes que Alimentam, que conectou a agricultura familiar local direto com o mercado de compras públicas. E o resultado mais fantástico? 63% de participação feminina. É a prova real de que o dinheiro público, quando é bem direcionado, empodera comunidades inteiras e coloca as mulheres no centro da economia rural. 2. A nova lei de licitações, regras e execução. Bom, para tudo isso acontecer, existe uma espinha dorsal, que é a Lei 14.133 de 2021. É a famosa nova Lei de Licitações. Trocando em miúdos, ela funciona como um manual de regras centralizado e atualizado para qualquer prefeitura, estado ou órgão federal poder comprar, alugar ou contratar serviços no Brasil. É o que garante a transparência e faz as coisas funcionarem no padrão do século XXI. E a gente vê essa lei mudando o dia a dia das cidades o tempo todo. Em Marília, por exemplo, no interior de São Paulo, a Câmara Municipal se mexeu para aprovar um crédito de 13 milhões e meio de reais. Esse dinheiro foi absolutamente crucial para salvar serviços de saúde, salários e insumos médicos essenciais. Mas, junto com a grana, eles tiveram que votar imediatamente a regulamentação dos agentes de contratação para ficar tudo redondinho com a nova lei de licitações. Ou seja, o dinheiro só chega na ponta se a regra for seguida à risca. 3. Investimentos em infraestrutura, construindo a nação. Lembra daquele pacote imenso de 410 milhões lá de Mato Grosso que eu comentei bem no comecinho? Pois bem, dividindo esse bolo, a gente tem mais de 68 milhões de reais indo direto para o asfaltamento na região norte do estado, 139 milhões para o asfalto de rodovias no sul e 24 milhões sendo investidos de uma tacada só para trocar estruturas de madeira por 9 pontes de concreto novinhas no Pantanal. É o poder do investimento estatal focado em conectar regiões gigantescas do país. Mas olha, obra pública não é só concreto e asfalto não. Lá no litoral de São Paulo, a Prefeitura do Guarujá está financiando um processo de 36 meses chamado REURB-S, focado na regularização fundiária. Basicamente, com um orçamento de pouco mais de 6 milhões de reais, eles usam a lei para contratar serviços que começam num levantamento topográfico, fazem um cadastro socioeconômico e, no final de tudo, emitem o título de propriedade. Eles estão entregando segurança jurídica e cidadania na porta de casa para mais de 10 mil moradores. 4. Realocação de recursos públicos, adaptando necessidades. Sabe o que é muito interessante também? Esse arcabouço legal permite verdadeiros cavalos de pau quando a necessidade bate a porta. Lá em Roraima, tinha um helicóptero de alta performance, um Koala, que foi adquirido originalmente para o transporte executivo do governador. Só que as prioridades mudaram e o governo usou as brechas legais para realocar a aeronave imediatamente. O novo papel dela? Resgates médicos urgentes em áreas indígenas isoladas, auxílio em áreas alagadas e suporte para a polícia. É a máquina pública se ajustando rápido para servir a sociedade. Outro ajuste imprescindível é saber quando pisar no freio e cancelar uma rota que deu errado. A Prefeitura de Juara, em Mato Grosso, tinha um problemão com uma obra no Jardim Continental.
A empresa simplesmente não estava entregando os 20 mil metros quadrados de asfalto combinados. O que a prefeitura fez? Se baseou diretamente na Lei 14.133 para rescindir legalmente o contrato problemático. A ideia é destravar a burocracia e abrir caminho limpo para licitar de novo e, enfim, entregar a obra. 5. Fiscalização e combate a fraudes. Supervisão em ação. Agora, quando o assunto é dinheiro público, a supervisão precisa ser linha dura. E a gente está falando de cifras muito altas, 70 milhões de reais, por exemplo. Esse era o orçamento previsto para a construção do Hospital Geral Municipal na cidade de Macapá. E foi justamente o tamanho astronômico dessa conta na área da saúde que colocou contratos inteiros na mira de uma investigação pesada da Polícia Federal, a Operação Paroxismo. E os achados foram bem sérios. Olhando de forma totalmente objetiva para os fatos, sem emitir qualquer tipo de juízo de valor político, os motivos técnicos descritos pelo Supremo Tribunal Federal para manter o afastamento do então vice-prefeito de Macapá incluíram pagamentos atípicos para empresas que chegaram a 3 milhões de reais, remoção injustificada de equipamentos, bloqueio proposital de documentos e o risco real de que a investigação fosse sabotada. A posição da Suprema Corte fica bem clara nas próprias palavras do ministro Flávio Dino. Ele disse: o retorno ao cargo poderia comprometer o andamento das investigações, havendo risco de interferência direta. Em resumo, é o limite do ecossistema. Quando há qualquer indício de que as regras que a gente discutiu hoje foram burladas, o sistema aciona as instituições coercitivas e judiciais para salvaguardar o dinheiro público. Então, recapitulando a nossa jornada de hoje, do empoderamento maravilhoso das mulheres lá em Pernambuco, passando pelos resgates aéreos na Amazônia, até as auditorias milionárias no Amapá. A reflexão central que fica pra gente é a seguinte: como é que o aumento da transparência e o avanço dessas leis de licitações vão continuar moldando o futuro, a infraestrutura e a honestidade das cidades ao nosso redor? É um cenário dinâmico que não para de evoluir. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.